Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para trazer uma meditação para os nossos irmãos. E estamos falando aí nesse caminhar da batalha espiritual, no campo da batalha espiritual, aprendendo algumas coisas que nos chamam a atenção. Estamos abordando a questão sobre maldições e temos que aprender a aplicar em nosso coração em nome do Senhor Jesus. Mas vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Senhor, eu quero repreender todo laço, Pai, toda seta que vem contra os teus filhos. Eu quero ordenar que vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Pai, ajuda-os, ó Deus, em suas caminhadas na batalha espiritual, vencer os conflitos que estão em sua volta, dá-lhe a conquista, a bênção que eles precisam, em nome de Jesus. Amém, querido? Graças a Deus, então. Amado, nós estamos abordando esse assunto, é bem interessante. Depois você se aprofunda mais sobre essas questões que nós abordamos na ministração anterior, sobre coisas de objetos consagrados. Você é inteligente, você sabe o que a palavra quer dizer, é só guardar no teu coração e obedecer em nome de Jesus. Querido, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí em nome de Jesus. Vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code, Terapiando no Caminho. Dá uma olhadinha lá em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler? Josué capítulo 7 nos diz assim, olha que palavra interessante. E então Josué, aliás, capítulo 7, versículo 6. Tá? Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Senhor, que direis, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que se fará ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué, levanta-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança. Aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Furtaram, mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Olha a situação. Eles obtiveram vitória na cidade de Jericó, se alegraram, mas ali, o inimigo ali colocou ali uma seta, como já disse, né? Foi levada ali coisas que não era para levar, maldições, utensílios, capa, que era para ser para o Senhor, e Acã escondeu debaixo da sua tenda. Quando eles foram tomar uma cidade pequena, uma cidade de Ai pequena, quando ele chegou próximo dessa cidade, a derrota deles foi muito grande. Muito grande. Israel fugiu de diante dos seus adversários. É tão interessante que muitas das vezes nós não percebemos quando estamos com um objeto consagrado. Nós não percebendo, nós ficamos tão eufóricos, agitados, que não olhamos em nossa volta o que está consagrado, o que pertence a Deus e o que não pertence. E muitas vezes queremos tomar certas atitudes acreditando que Deus está conosco. Assim foi o caso de Josué. Quando eles voltaram derrotados, humilhados ali, o capítulo 7, versículo 6 nos deixa bem claro que então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou-se diante da arca do Senhor, ficaram até a tarde, todo Israel, os anciãos prostrados, humilhando-se diante de Deus, questionando. Josué faz uma oração como se Deus fosse culpado daquela situação. Preste atenção. Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregar nas mãos dos amorreus? Para sermos destruídos? Quer dizer, como que se Deus fosse culpado
pelas derrotas que eles tiveram. Mas Deus deu uma ordem: maldição será liberada sobre a vida daquele que desobedecer os meus mandamentos. Deus falou. Josué deveria ter caído a ficha, pensado, e falou: mas o que aconteceu? Gente, alguma coisa aconteceu aí, não foi por acaso. Vamos fazer uma vistoria no acampamento. O que aconteceu? Não. Culpou Deus do problema. Então algumas derrotas surgem em nossas vidas por causa de maldição. Maldição por causa de erro, de desobediência, e às vezes nós culpamos a Deus e em vez de olhar para nós e perguntarmos aonde foi que nós erramos e recomeçar. Aí fala assim: antes tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. É muito difícil para Deus ter que ouvir isso de Josué, o líder dele, o líder do povo. De Josué fala assim: Deus, oxalá se nós estivéssemos do outro lado do Jordão, o deserto era melhor que nós estar aqui nessa terra para morrer. Novamente jogando a culpa sobre Deus. O versículo 8 fala assim: ah, Senhor, que direis, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Quando os cananeus, todos os moradores da terra, ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então, o que fará o teu grande nome? Quer dizer, Deus, a culpa é tua. Se nós perdemos essa batalha, se nós não tivermos êxito nesta batalha, nós perdemos, a culpa é tua, é o teu nome que vai ser desonrado. Novamente, a culpa cai no Senhor. Então, o Senhor disse a Josué: levanta-te. Oxente, levanta-te. Por que você está prostrado? Qual é o objetivo de você estar caído? Se as coisas não estão dando certo, por que você está chorando? No campo de batalha espiritual, precisa entender isso aí. Nós lutamos com forças ocultas. Acã pegou uma coisa que não era para ele pegar. Então deu uma legalidade no mundo espiritual. Então, debaixo desta maldição que foi declarada, o inimigo aproveitou a ocasião para destruir o povo. Então, quando nós percebemos que estamos sendo atacados, por que vamos ficar prostrados, jogando a culpa em Deus, lamuriando-se pela situação? Deus disse: não, levanta-te. Por quê? Não é o momento de orar não, meu filho. Levanta-te. Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança. Aquilo que eu falei para eles não tomar coisas consagradas, condenadas, eles fizeram. Furtaram, mentiram e estão debaixo da sua bagagem. O puseram debaixo da sua bagagem, aliás. Então, o que acontece? Quando Josué levantou-se, ele falou assim: poxa Deus, né? Que erro eu fiz em atribuir o Senhor a culpa. Então não adianta fazer grandes orações se nós não tomarmos uma atitude de mudança. O mundo espiritual, ele é real. Não adianta orar por pessoas para elas serem libertas se elas não querem se posicionar. Eu já falei isso algumas vezes. Existem pessoas que o demônio se apodera dela. Quando você expulsa esse espírito desta pessoa, ele sai. A casa fica limpa. Mas se essa casa continuar desocupada e essa pessoa não der espaço para que o Espírito Santo faça morada na vida dela, o que acontece? Esse espírito que saiu volta e traz outros 7 piores do que o primeiro. Então, não adianta pagar preço, muitas das vezes, por pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Não adianta eu fazer grandes clamores de oração para Deus mudar o quadro da minha vida se eu não tomo atitude de mudança. Eu fico muitas das vezes agindo de uma maneira errada e Deus fala: filho, você tem que obedecer a minha palavra. Deuteronômio 11, 24 fala assim: todo lugar onde puserem, né, a planta do pé, desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Deus falou para Josué, Deus falou para a nação de Israel: ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, o seu Deus, espalhará o terror e temor diante de vocês para toda a terra que vocês pisarem, como ele prometeu. Então Deus tem uma promessa para Israel,
Como Deus tem uma promessa para mim, tem uma promessa para você. Se nós queremos que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida, é necessário entendermos, nos levantarmos e usarmos a autoridade do nome de Jesus e nos colocarmos na posição que Jesus quer que nós venhamos estar. Não podemos oscilar os nossos pensamentos. Não podemos ficar aí chorando. Deus disse, não, meu filho, pecou. Tem que se consertar. Quer entrar no campo de batalha, quer lutar, não quer ser envergonhado pelo inimigo, não quer ser humilhado pelo inimigo. Então levanta-te e conserta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Derrama da tua graça sobre a nossa vida, Deus, que nós possamos cada dia nos levantarmos em tua presença, que nós possamos olhar para dentro de nós, Pai, nesse campo de batalha espiritual. Se nós cometemos pecado, Deus, que entristeceu o Senhor, que nós possamos, ó Pai amado, nos colocar em santidade, nos humilhando, pedindo a Ti perdão e pedindo a Ti graça, orientação, para que nesse campo de batalha espiritual possamos ter êxito, Deus, e vitória. Que o nosso lar, a nossa família, nossos planos, nossos projetos sejam consagrados, abençoados, Deus, para a glória do Teu nome. Assim eu te peço a Tua bênção sobre os Teus filhos, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, compartilhe aí, em nome de Jesus. Aí você vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhada lá, veja nossas postagens. Amém? Participa e você vai ver as grandes bênçãos de Deus sobre a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.